Bom dia, meus meninos. A nossa aula de hoje vai ser sobre água no planeta. A nossa atividade de hoje vocês não vão encontrar no livro. Então, nós vamos estudar somente por essa videoaula que eu estou enviando e pelo roteiro de atividade. Ok? Então, vamos lá, mais uma aula. Bem, como vocês podem ver, a água no planeta, apesar de nós sermos considerados e chamados de planeta água, ser um planeta com uma grande concentração de água, onde nós temos mais água do que superfícies sólidas do nosso planeta, mas essa distribuição da água no planeta não ocorre de forma uniforme. Aqui nós temos, por exemplo, vocês podem ver por esse gráfico, a distribuição de água doce e salgada no mundo. Da água do planeta, 99,5% é água salgada, encontra-se em mares e oceanos. Apenas 2,5% dessa água é água doce. Mas, lembrando que nem toda água doce está acessível à humanidade. Então, a água doce que está presente e distribuída pelo mundo para consumo dos seres humanos e animais não chega a 1%, é 0,3%. Isso ocorre porque grande parte dessa água doce está concentrada nas geleiras polares. Então, são gelos, elas não são acessíveis a humanos e animais. Então, a água própria para o consumo, ela chega a menos de 1%. E ainda a questão da má distribuição, lugares do planeta onde tem mais concentração de água e outros menos, questões de poluição, aterramento, aceramento de mananciais e degradação de solo, tudo isso irá prejudicar e fazer com que nem todas as pessoas do planeta tenham acesso à água e à água própria para o consumo. O que é a água? A água é uma das substâncias mais comuns em nosso planeta. Ela não é só encontrada no ambiente. A gente também pode encontrar água nos vegetais, nos animais. Em todo ser vivo ele é composto por água. Nós, seres humanos, também somos compostos por água e fazemos parte do ciclo da água na natureza. Mas nós vamos estudar isso um pouco mais na frente. Por enquanto, a gente tem que entender que a água ela é feita de pequenas partículas que a gente não consegue enxergar, que são chamados os átomos. Átomos é o que compõe todas as coisas que existem no mundo. E o que acontece? Alguns átomos eles se ligam entre si e se juntam para formar o que a gente chama de substâncias. E com isso a gente tem a composição da água, que é formada por átomos que se ligam, formam moléculas de água e a substância é a água. Aqui nós temos, para vocês verem, certo, o desenho de um átomo de uma molécula de água, onde a gente vai encontrar nessa molécula um átomo de oxigênio, representado por essa letra O, e 2 átomos de hidrogênio, representados pela letra H. Então, como é que a gente lê essa imagem? A gente diz que a molécula da água ela é composta por uma fórmula química de H2O. H2 porque nós temos 2 átomos de hidrogênio e O, que é um átomo de oxigênio. Estados físicos da matéria. Aqui a gente pode ver nesse gráfico 3 estados físicos da água, certo? A vida no nosso planeta só é possível graças a isso, a presença de água, e a gente tem uma temperatura média de 15 graus. Que isso possibilita que a água passe por ciclos e que ela encontra-se neste planeta nesses 3 estágios, certo? No estado sólido, líquido e gasoso. Aqui a gente vai ver como estão as moléculas da água quanto aos estados. Quando ela está aqui no primeiro desenho, na primeira imagem, no estado sólido, a gente vai ter uma organização de moléculas encaixadinhas umas sobre as outras, o que faz com que elas sejam mais fixas, que elas não apresentem grande variação de vibração. Então a gente pode dizer que a água no estado sólido, ela possui forma e volumes definidos. Então, aí eu tenho um cubo que ela tem uma forma, porque quando a gente tira o gelo, por exemplo, da caixinha, ele vai ficar com aquela forma, ele não vai variar, até que ele derreta e volte para o estado líquido. E um volume definido, né? Um tamanho, uma quantidade presente naquele cubo de gelo. No segundo desenho, a gente tem o estado líquido, que vocês podem ver que as partículas, as moléculas representadas por essas bolinhas, elas estão também juntas, só que de uma forma mais maleável. Então, com isso, a gente diz que o estado líquido, a água, ela tem forma e volume.
forma constante, forma variável e volume definido. Para a gente entender melhor, se você pegar 1 litro de água, então eu tenho um volume de 1 litro que eu posso colocar em um copo ou em uma bacia. Então ela não vai ter uma forma, ela vai adquirir a forma do recipiente que eu colocar. Se o copo for comprido, ela vai ficar com o formato comprido. Se a bacia for mais larga, então quando eu coloco na bacia, essa água vai se espalhar. Então entenderam, não é isso? Volume definido e forma variável. Já no terceiro desenho, a gente tem a água no estado gasoso. Se vocês observarem, essas moléculas se afastam uma da outra, então ela vai ocupar mais espaço. Essas moléculas, elas vibram mais e elas se afastam. Por isso que a água no estado gasoso, a gente diz que ela evapora, ela fica mais leve, devido a esse distanciamento das matérias, distanciamento de suas moléculas. Então, no estado gasoso, ela nem vai ter forma nem volume definido. Vamos ver, estado sólido vai ter forma e volumes definidos. Estado líquido, volume definido e forma variável. E no estado gasoso, ela nem tem forma nem volumes definidos, são variáveis. E por fim, para concluir nossa aula de hoje, a gente tem aqui mudanças de estados físicos da água. É quando a água passa de um estado desse, que nós vimos, sólido, líquido e gasoso, para outro. Aqui a gente tem exemplos de 5 mudanças. Primeiro, fusão. Passagem provocada por um aquecimento do estado sólido para o estado líquido. Então, um exemplo daí é gelo derretendo. Então, eu tenho água que está no estado numa temperatura menor e quando ele é aquecido, ele passa de sólido para líquido. Vaporização é a passagem do líquido para gasoso. Ele pode acontecer de 2 formas. De forma natural, que a gente chama de evaporação. Quando chove, por exemplo, e cria água no asfalto, fica aquelas pocinhas de água, e quando o sol começa a aquecer, aquela água desaparece. Então ela evaporou, ela saiu, ela se transformou-se em vapor. E por ela ser mais leve, ela é levada para a atmosfera terrestre. E também pode ser de forma rápida, que a gente chama de ebulição. É quando a gente coloca água, por exemplo, para ferver numa panela, para cozinhar ou fazer alguma coisa. Então, eu acelero esse processo dessa passagem do líquido para o gasoso e, nesse caso, a gente chama de ebulição. Condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido. Quando chove, quando a gente percebe que essa água aqueceu, ela evaporou e ela vai para a atmosfera terrestre. Ao chegar na parte superior dessa atmosfera, ela vai ser resfriada novamente, então ela vai mudar de temperatura novamente. Ela estava quente na parte do subsolo, na terra, próximo da superfície da terra, e quando ela sobe, ela em forma de vapor, ela vai resfriar. Quando ela resfria, ela passa novamente do estado gasoso para o estado líquido. A gente chama de condensação. Como exemplo, a gente tem a precipitação de chuva. Então, nós temos as nuvens, que estão em forma de vapor, e após esse resfriamento, ela se condensa e se transforma em chuva, que é a forma líquida. Sublimação. Passagem direta do estado sólido para o gasoso. Então, a gente não tem sólido, líquido e gasoso. Ela passa diretamente. Isso acontece com alguns fenômenos, como, por exemplo, o gelo seco, que a gente tem o gelo seco, então ele é um tipo de mudança onde ele simplesmente evapora sem passar para o líquido. E a naftalina, que são aquelas bolinhas que geralmente se colocam em guarda-roupa, em coisas para evitar insetos, então aquelas bolinhas brancas. Ela também, por isso que ela vai diminuindo de volume, você compra a bolinha maior e de repente ela vai ficando pequenininha, porque ela está sólida e ela passa para o gasoso sem antes se transformar em líquido. E por fim, solidificação. Como o nome já está dizendo, ele vai virar sólido. Então, de líquido para sólido. Acontece pelo resfriamento. Então, eu tenho um líquido mais quente, de repente essa temperatura cai. Um exemplo aí a gente tem quando a gente coloca água para formar cubos de gelo, né, na geladeira. Então, estava líquido, foi para sólido. O mais simples, o próprio já está lhe dizendo, solidificação. Então, por hoje é isso. Estudem bastante, façam as atividades e mantenham-se sempre em dia. Não deixe acumular atividades e até a próxima aula. Beijos.